As lentes de contato surgiram com a mesma proposta corretiva que os óculos convencionais. Elas são mais leves e discretas, mas exigem mais cuidado e atenção. Se o olho está vermelho, pensamos logo em conjuntivite. Pode ser, mas se você usa lente de contato, pode estar fazendo mau uso delas. 4 em cada 10 pessoas que usam lentes de contato não as substituem dentro do prazo recomendado. É o que revela uma pesquisa realizada no Canadá, envolvendo 1.654 pessoas. Outro problema recorrente, segundo os pesquisadores, é que os usuários não limpam as lentes de maneira adequada. Os entrevistados usam diversos tipos de lente de contato, em especial as lentes de silicone e hidrogel, que permitem maior oxigenação das córneas, mas devem ser descartadas diariamente, em 2 semanas ou em 1 mês no máximo. Os mais descuidados foram os pacientes que usavam as lentes de descarte quinzenal. 59% deles admitiram usar o produto por mais tempo que o recomendado. Segundo o estudo, as 2 justificativas mais comuns para o uso inadequado das lentes foram o esquecimento e o custo dos produtos. No Brasil existem poucos trabalhos sobre o uso incorreto de lentes de contato, mas os problemas observados no Canadá se repetem por aqui também. Cerca de 2 milhões de pessoas, 1% da população brasileira, são usuárias de lentes de contato. Deste percentual, 28% são homens e 72% são mulheres. Para evitar os problemas, em 2011, o Conselho Federal de Medicina fez um alerta importante e a venda seria controlada e realizada apenas com a recomendação médica, já que muitas vezes as lentes eram vendidas em óticas ou até mesmo pela internet, só com a indicação do grau. De acordo com o Conselho, muitas pessoas não sabem usar as lentes corretamente, um erro que pode provocar problemas, pois o uso indevido das lentes pode causar irritação e infecção nos olhos. O uso tem que ser orientado para evitar essas e outras complicações. No começo deste mês, uma história acompanhada de fotos apareceu nas redes sociais e em inúmeros sites e blogs. De acordo com o texto, uma moça de 21 anos estava usando lentes de contato em um churrasco quando, depois de olhar por alguns minutos para o carvão aquecido, começou a gritar por socorro e sentindo muitas dores. No hospital, segundo a notícia, o médico teria explicado que as lentes teriam derretido. O texto ainda alerta para os cuidados que as pessoas deveriam ter ao usar as lentes de contato próximas ao calor excessivo, para não correrem o risco de superaquecer. Neste caso, tudo não passou de uma farsa. A moça que aparece nas imagens é uma americana chamada Ashley Hutt e tinha 18 anos quando a fotografia foi tirada. Ashley quase perdeu a visão, mas por causa de uma bactéria presente em sua lente. Mas fica a pergunta, será que é possível uma lente derreter por causa do calor? Esse caso foi bastante divulgado, ainda bem que a farsa foi descoberta. Mas se você quer saber a resposta, se a lente de contato pode ou não derreter, não sai daí, a gente responde já já. A falta de cuidado com as lentes pode causar infecções nos olhos e até mesmo cegar. Por isso é importante obedecer às orientações de uso e prestar atenção na higienização. No bloco anterior, vimos um caso bastante divulgado na internet, a lente que teria derretido nos olhos de uma menina. O caso é falso, mas ficou a pergunta no ar. É possível uma lente de contato derreter por causa do calor? Para responder essa pergunta, nós recebemos o contatólogo e diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográfico e Cinematográfico do Estado de São Paulo, Luiz Alberto Pérez Alves. Boa tarde, Luiz Alberto. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Obrigado pelo convite de estar esclarecendo a população sobre esse assunto. E vamos começar, e tem muita coisa para saber sobre esse assunto aí, que é bem... olha, antes da gente começar a falar especificamente sobre o clínico geral, né? Explica para a gente como é que é essa questão da lente. São vários tipos de lentes, primeiro? Sim, existem vários tipos de inúmeras matérias-primas. As lentes mais antigas eram feitas de um material acrílico chamado metilmetacrilato, que é um material rígido e totalmente impermeável a gases. Certo. Posteriormente surgiram as lentes rígidas ainda, porém permeáveis a gases, feitas através de derivados de silicone, fluorcarbono e depois evoluiu para as lentes gelatinosas que conseguem absorver líquidos. E hoje nós temos uma mistura. São as lentes de silicone e hidrogel. São lentes feitas com silicone, porém absorvem até 30% do seu peso em água, o que dá um conforto e uma facilidade de adaptação muito grande. Agora, Luiz, a pergunta que a gente quer, a resposta que a gente quer saber. Afinal de contas, a lente de contato pode derreter com calor?
Não, ela precisa de uma temperatura muito elevada. Basta ver que após a sua fabricação, elas são esterilizadas em ambiente de fábrica em autoclaves que funcionam a mais de 100 graus Celsius, em mais de uma atmosfera de pressão por um bom tempo e não chegam a se deformar nem em centésimos de milímetros sequer. Então elas são muito resistentes ao calor. Então não tem esse perigo. Não tem esse perigo. Vamos acalmar a população aí. Agora eu queria saber um pouco sobre a sua profissão, Luiz. O que é exatamente, o que faz um contatólogo? Ok. A contatologia é uma especialidade da área óptica, é um profissional de nível técnico e o que ele faz é projetar as lentes de contato de acordo com as medidas individuais dos clientes e realizar a adaptação dessas lentes sobre a superfície ocular. Ah, tá. Ô, Luiz, e você explicou para a gente que hoje o cuidado está extremamente avançada a tecnologia com esse tipo de material, com lente de contato. Você mesmo faz parte de uma comissão, né, para avaliar esses materiais. Então a gente pode até dizer que hoje o maior problema não é com o material, que é considerado muito bom, mas sim com o uso. Exatamente. O que as pessoas fazem errado? Por preguiça, por conforto, por preço muitas vezes, por achar que os produtos adequados para a manutenção das lentes estão além do seu limite de aquisição. Então começam a usar produtos alternativos, como por exemplo o soro fisiológico. O soro fisiológico é maravilhoso, mas não para cuidar das lentes. Ele é composto apenas de água e sal. Água e sal não limpa, água e sal não desinfeta. Pelo contrário, ele passa a ser um caldo de cultura para micro-organismos. É péssimo usar de É péssimo. Usar de jeito nenhum. No início das lentes gelatinosas, elas eram conservadas em soro e esterilizadas pelo método de fervura, o que ocasionou vários problemas. Hoje existem substâncias químicas que agem tanto na limpeza delas como na destruição de micro-organismos, bactérias, fungos, e eliminam outros elementos, como maquiagem das lentes, coisas desse tipo. O que você está dizendo é o seguinte, esses produtos químicos, você pode até ganhar do seu oftalmologista a primeira vez e tal, mas depois você tem que comprar na farmácia sempre, e as pessoas, às vezes até por uma questão de economia, acabam usando o sorinho lá. Exatamente. Né? Essa questão de economia, inclusive, se torna crítica quando eles fazem com que a lente dure mais do que deveria. As lentes descartáveis varia a descartabilidade de um dia, tem lentes que você usa um dia e joga fora, uma semana ou um mês. E tem pessoas que pegam a lente de um dia, que a gente chama elas de one day, e fazem elas virar 7 day, uma semana. Já encontrei casos que o cliente fazia essa lente durar meses, o que faz com que ela vá se deteriorando, vá se acumulando substâncias na superfície dela que vão prejudicar os olhos. Pode até causar a bactéria, né, que a gente viu no bloco anterior, a menina quase ficou cega. Agora, o Leão Lobo já usou lente de contato uma época, agora ele só quer saber de usar óculos, porque ele acabou fazendo uma coisa que eu acho que muita gente até acaba fazendo sem querer. Conta, Leão, o que aconteceu com você. Eu estava num voo daqui para o Rio de Janeiro, eu dormi. Peguei no sono no avião e esqueci de tirar a lente. Sim. Né? E quando eu acordei no Rio de Janeiro, eu não vi o Rio de Janeiro. Eu fiquei uma semana lá e voltei, porque eu tinha que fazer um trabalho lá e tal. Acabei voltando porque não tinha condições, porque eu não enxergava nada. Ficou parecendo uma areia, mas tapou completamente a visão. E ele ficou só meia hora com o olho fechado? Demorei dias para me recuperar depois. Esse é um problema comum. A adaptação das lentes é feita sobre uma película de lágrima que reveste a nossa córnea. A lente, por ser gelatinosa, ela absorve essa água da lágrima quando ela está em uso. E quando nós dormimos, a glândula lacrimal que produz a lágrima, ela para de funcionar. E no avião tem o problema do ar-condicionado, que retira a umidade do ar. Então, além do teu olho não ter produzido lágrima suficiente, o que tinha evaporou ou foi absorvido pela lente. E fez a lente grudar na sua córnea. Quando você tirou, algumas células se deslocaram junto. Ficou pior agora. O que é pior. Olha, Luiz, muito obrigada então, pela sua participação aqui. Fica um alerta para que as pessoas tomem bastante cuidado e usem direitinho a lente de contato, né? Que é muito importante. Ok. Obrigado a vocês. Até logo.